Neste vídeo especial que iremos iniciar hoje, vamos falar sobre o poder da oração de São Bento. São Bento, conhecido como padroeiro da Europa e protetor contra as forças do mal, é invocado há séculos por fiéis que buscam defesa espiritual contra inimigos ocultos. Inveja, feitiçaria e maldições, sua medalha e suas orações são poderosos escudos contra todo tipo de ataque invisível, pois carregam o símbolo da cruz e as palavras sagradas que quebram as correntes do mal, desfazem trabalhos das trevas e afastam espíritos opressores, tornando-se um instrumento de poder divino nas mãos daqueles que creem com fé inabalável. Esta oração foi inspirada na tradição beneditina e na firme convicção de que o mal planejado contra nós deve retornar ao seu autor com força multiplicada, conforme a justiça divina, pois a lei espiritual é clara em afirmar que toda energia negativa enviada deve voltar à sua origem amplificada, como um eco que ressoa com mais intensidade do que o som original, assim como está escrito que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E se alguém lança contra nós setas envenenadas da inveja, da calúnia ou da magia negra, essas mesmas setas devem se voltar contra quem as disparou, mas com uma potência 7 vezes maior, para que o agressor compreenda o peso de suas más ações e se arrependa, ou então sofra as consequências de sua própria maldade. A devoção a São Bento não se limita apenas a uma simples reza, mas é um ato de guerra espiritual, um chamado às hostes celestiais para que se levantem em defesa daquele que está sob ataque, pois o Santo Abade, em sua sabedoria monástica, deixou um legado de proteção que atravessa os séculos, mostrando que a verdadeira força não está na vingança humana, mas na justiça divina, que age com precisão implacável, pois Deus não dorme, e os anjos registram cada intenção maligna dirigida aos filhos da luz para que no momento certo a balança da justiça se incline e devolva ao inimigo tudo aquilo que ele tentou semear contra os justos. Por isso, esta oração não é apenas um pedido de auxílio, mas uma declaração de soberania espiritual, um decreto de que nenhuma maldição sem causa prosperará. Nenhum feitiço encontrará brecha, nenhum olho gordo terá poder, pois a armadura de Deus está sobre nós, e as palavras sagradas de São Bento funcionam como um selo de inviolabilidade, fazendo com que as trevas recuem e os planos ocultos sejam revelados. Pois não há esconderijo diante da luz divina, não há magia que resista ao poder da cruz. E todo aquele que se levanta contra um servo protegido por São Bento estará, na verdade, se levantando contra o próprio Deus, e assim, colherá tempestades onde esperava plantar ventos de destruição. Que esta oração, portanto, seja um brado de vitória, um escudo de chamas contra os dardos inflamados do maligno, e que todo o mal recaia sobre seus autores com força 7 vezes maior, para que aprendam que brincar com as forças das trevas traz consequências devastadoras, e que só há verdadeira proteção no nome de Jesus Cristo, sob a intercessão de São Bento, o santo que domina os espíritos malignos e faz com que o inferno trema diante do poder da fé. Oração de São Bento contra inimigos ocultos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a luz divina envolva este momento sagrado, que as palavras que serão proferidas se tornem espada flamejante contra as forças das trevas, que cada sílaba ecoe nos reinos espirituais como um trovão de justiça. Pois hoje me levanto como guerreiro da luz sob a proteção do grande São Bento, aquele que com o sinal da cruz domou as feras e fez retroceder os ataques do inferno. São Bento, santo poderoso cujo nome faz tremer os demônios, cuja medalha santa é como um escudo invencível contra todo o mal, eu me coloco sob tua guarda celestial. Te invoco não apenas como intercessor mas como comandante das hostes angelicais que combatem ao meu lado nesta batalha invisível, pois assim como tua mão direita ergueu a cruz para afugentar o veneno, assim hoje ergo minha fé como estandarte contra todo ataque espiritual. Pela força imensurável da Santa Cruz, que é o troféu da vitória de Cristo sobre a morte, pela intercessão poderosa da Virgem Maria, a mulher vestida de sol que esmaga a cabeça da serpente, pelo precioso sangue de Jesus que fluiu no Calvário para nossa redenção, eu me visto com a armadura espiritual que nenhuma seta do maligno pode transpassar, que nenhuma maldição pode penetrar, que nenhum feitiço pode corromper, pois estou revestido com a couraça da fé, o elmo da salvação e o escudo da verdade. Assim como tu, ó São Bento, repeliste o demônio com o sinal da cruz sagrada, hoje eu ordeno com autoridade espiritual que todo mal dirigido contra mim seja esmagado, que toda inveja se dissipe como fumaça ao vento, que toda magia negra se desfaça como teia de aranha no fogo, que todo olho gordo perca seu poder maligno, que toda maldição seja quebrada e revertida, que todo o trabalho das trevas seja despedaçado pela espada do arcanjo Miguel, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.
Que todo o mal que foi planejado contra mim retorne 7 vezes mais forte ao seu autor, como 7 trovões do céu que ecoam a justiça divina. Que quem armou laços para minha queda seja enredado em sua própria teia de mentiras, que quem cavou um poço para mim caia no abismo que preparou. Que quem semeou ventos de destruição colha tempestades de retribuição, que as armas forjadas nas sombras se voltem contra seus criadores como flechas incandescentes. Pois a lei espiritual é imutável e a colheita será conforme a semeadura. São Bento, com tua autoridade espiritual, quebrantai os planos dos meus inimigos ocultos, desmascara suas intenções como a luz do meio-dia revela o que estava escondido. Frustra suas obras más como o vento dispersa a palha, que a luz de Deus os segue temporariamente para que vejam o erro de seus caminhos. Que o fogo do Espírito Santo consuma suas más intenções como o fogo consome o restolho seco, dando-lhes a chance final de arrependimento antes que a justiça divina se cumpra em sua plenitude. Eu declaro com fé inabalável que nenhum mal prevalece contra mim, pois o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, minha rocha inabalável, meu alto esconderijo nos dias de tribulação. O sangue de Cristo me purifica de toda impureza espiritual, a cruz me protege como muralha intransponível. O Espírito Santo me guia como coluna de fogo através do deserto das tentações, levando-me à vitória completa sobre todas as forças do mal. Assim como tu, glorioso São Bento, venceste o dragão infernal com o poder da fé, hoje venças meus adversários invisíveis, que eles sejam envergonhados publicamente. Que suas maquinações sejam reveladas à luz do dia, que suas estratégias ocultas se voltem contra eles mesmos, enquanto eu sigo livre como o vento. Abençoado como os campos no tempo da colheita, protegido como os eleitos nos dias finais, tudo isso em nome poderoso de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que esta oração seja selada com o sangue do Cordeiro, assinada com o fogo do Espírito Santo, guardada pelos anjos de Deus, e que todo amém pronunciado seja como o martelo que esmiuça as obras das trevas, em nome do Pai que me criou, do Filho que me redimiu, do Espírito Santo que me santifica. Numa só força, numa só fé, numa só divindade eterna, assim seja para sempre e em todos os séculos. Amém e amém. Como rezar esta oração com fé e poder? Para que esta poderosa oração de São Bento alcance sua máxima eficácia espiritual, é essencial criar um ambiente sagrado e uma disposição interior adequada. Começando pelo ato simples porém profundamente significativo de fazer o sinal da cruz. Gesto que já estabelece uma conexão divina e marca o início de um momento de profunda comunhão com as forças celestiais. Em seguida é recomendado acender uma vela cuja cor corresponda à intenção específica que se deseja trabalhar, sendo a branca ideal para purificação e elevação espiritual, a vermelha para fortalecimento interior e coragem nas batalhas espirituais, a preta para absorção e transmutação de energias negativas, ou a roxa que oferece uma poderosa blindagem contra ataques espirituais e influências maléficas. A medalha de São Bento deve ser incorporada como elemento central deste ritual de proteção, seja segurando-a firmemente entre as mãos durante a oração para estabelecer um fluxo direto de energia divina, seja colocando-a sobre um altar simples mas significativo que pode ser preparado com outros elementos de força espiritual como um crucifixo, uma imagem do santo ou um pequeno recipiente com água benta, criando assim um ponto focal onde as energias celestiais se concentrarão de maneira mais potente. A repetição disciplinada desta oração ao longo de 7 dias consecutivos não é um mero formalismo, mas sim um ciclo espiritual completo que permite a construção gradual de uma forte barreira de luz, sendo o período noturno especialmente propício para este trabalho, pois é quando as influências espirituais se manifestam com maior intensidade e quando a mente humana se encontra mais receptiva aos planos sutis, permitindo que as palavras da oração ecoem com força redobrada nos reinos invisíveis. Durante cada recitação é fundamental complementar as palavras com a visualização criativa de uma intensa luz dourada que envolve todo o corpo como um manto protetor impenetrável, ao mesmo tempo em que se deve mentalizar com clareza todas as energias negativas sendo devolvidas à sua fonte original multiplicadas em potência. Imagem que atua como um poderoso reforço da intenção espiritual e que materializa no plano sutil o princípio cósmico de causa e efeito. Este processo completo de preparação e execução forma um ritual poderoso que combina elementos físicos e espirituais numa sinergia perfeita, onde cada gesto, cada palavra e cada pensamento se harmonizam para criar uma fortaleza de luz inexpugnável, seguindo a sabedoria ancestral que ensina que a verdadeira proteção espiritual exige tanto fé quanto ação, tanto devoção quanto conhecimento dos princípios que regem o mundo invisível.
A constância nesta prática ao longo dos 7 dias estabelece um poderoso padrão energético que continua a agir mesmo após o término do ciclo, criando uma espécie de memória espiritual que permanece ativa como guardiã contra futuros ataques, enquanto a visualização regular da luz protetora vai gradualmente modificando a própria aura do praticante, tornando-a mais resistente e menos permeável a influências negativas. Toda esta sequência sagrada deve ser realizada com a mais profunda concentração, onde cada palavra pronunciada se torne uma semente de luz plantada no solo fértil do mundo espiritual, com a alma completamente entregue ao divino como um rio que flui para o oceano da graça infinita, mantendo o coração aberto como um vaso sagrado pronto para receber a ação transformadora das forças celestiais, permitindo que a energia divina circule livremente por todo o ser, purificando, fortalecendo e elevando a consciência para além das limitações terrenas. Enquanto a mente permanece firmemente focada como uma flecha direcionada ao alvo do propósito maior de justiça espiritual, compreendendo que cada sílaba da oração é um elo na corrente de proteção que nos une ao mundo invisível dos santos e anjos. Hoje é fundamental lembrar em cada instante desta prática que o verdadeiro poder não reside nos elementos materiais em si mesmos, pois a vela, a medalha ou a água benta são apenas portais visíveis para o invisível, símbolos tangíveis de realidades transcendentais. Veículos humildes que carregam em sua simplicidade o peso da tradição sagrada acumulada por séculos de devoção, mas sim na fé viva e ardente com que esses elementos são consagrados e utilizados como canais privilegiados da graça divina que flui como um rio de luz desde o trono de Deus até nosso mundo material, passando pela intercessão poderosa de São Bento, aquele que na solidão de sua cela monástica descobriu os segredos para dominar as forças das trevas. Esta graça santificante não está limitada apenas ao grande abade de Nurcia, mas se estende através da comunhão dos santos. Essa multidão incontável de guerreiros espirituais que já venceram a batalha terrestre e agora combatem ao nosso lado nas trincheiras invisíveis do cotidiano, formando um exército celestial onde cada membro tem sua especialidade no combate ao mal, alguns como espadas flamejantes contra a heresia, outros como escudos impenetráveis contra as tentações, outros ainda como faróis de sabedoria nos oceanos turbulentos da dúvida, todos unidos pelo mesmo propósito de ver o reino de Deus se manifestar na vida daqueles que buscam proteção com coração sincero. As batalhas invisíveis do dia a dia não são menos reais por não serem vistas a olho nu, pelo contrário. Sua intensidade muitas vezes supera em muitos conflitos materiais, pois enquanto estes afetam o corpo e os bens temporais, aquelas atingem a alma e seu destino eterno. Por isso a importância de se manter constantemente vigilante, com a armadura espiritual sempre vestida, as armas da oração sempre afiadas e o coração sempre aberto aos sinais divinos que nos chegam das mais diversas formas, seja através de um pensamento inspirado, de uma coincidência significativa ou daquele silêncio profundo que fala mais alto que 1000 palavras. Neste combate espiritual contínuo, São Bento se apresenta como general experiente, conhecedor de todas as artimanhas do inimigo, mestre na arte de transformar as aparentes derrotas em vitórias gloriosas, aquele que nos ensina que a verdadeira força não está na agressão mas na resistência santa, não no ataque precipitado mas na defesa sábia, não na vingança cega mas na justiça perfeita que vem do alto. Seguindo o exemplo de Cristo que venceu o mundo não com exércitos terrestres mas com o poder infinito do amor sacrificial. Assim, ao realizar esta prática espiritual com toda a seriedade e devoção que ela merece, o fiel se torna participante ativo desta grande corrente de luz que atravessa os séculos, unindo na mesma fé os monges copistas da Idade Média, os mártires dos primeiros séculos, os santos de todos os tempos e os cristãos de hoje, todos protegidos pelo mesmo sinal da cruz, todos fortalecidos pelo mesmo pão eucarístico, todos iluminados pela mesma fé que faz mover montanhas e derrubar as fortalezas do inferno, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que esta poderosa oração de São Bento seja como um fogo consumidor que devora toda a obra das trevas, como um martelo divino que esmiuça as fortalezas do mal, como um vendaval sagrado que dispersa as nuvens negras da inveja e da maldição, fazendo com que toda energia negativa retorne à sua origem com força 7 vezes maior, pois esta é a lei espiritual imutável que governa o universo desde os tempos antigos. Que São Bento, o poderoso pai dos monges ocidentais, o santo que domou as forças demoníacas com o sinal da cruz, interceda por todos os que recorrem a esta oração com fé genuína,
estendendo sobre ele seu manto de proteção espiritual, enquanto os anjos guerreiros saem em batalha contra os inimigos ocultos, desbaratando seus planos malignos, expondo suas intenções perversas e fazendo com que cada dardo envenenado que foi lançado retorne como um projétil flamejante contra aqueles que o dispararam, para que conheçam na própria carne o fruto amargo de suas más ações e tenham a chance final de arrependimento antes que a mão da justiça divina caia sobre eles com todo o seu peso. Que esta oração seja um escudo impenetrável durante o dia e uma armadura reluzente durante a noite. Que ela crie um círculo de fogo sagrado em torno de quem a reza com devoção, impedindo que qualquer malefício, feitiço ou olho gordo penetre esta barreira espiritual, enquanto ao mesmo tempo ativa o mecanismo cósmico de retorno acelerado, fazendo com que os autores dessas maldades recebam de volta tudo aquilo que tentaram enviar, mas agora amplificado 7 vezes em intensidade, 7 sendo o número da perfeição divina da completude espiritual, demonstrando assim que Deus não será escarnecido e que toda ação gera uma reação proporcional no plano invisível. Que os inimigos ocultos, sejam eles conscientes de seu mal ou instrumentos inconscientes das trevas, sintam o peso desta justiça espiritual em suas vidas. Que suas artimanhas se voltem contra eles mesmos, que seus planos sejam frustrados um a um, que sua maldade lhes seja devolvida em forma de sofrimento e aperto, até que compreendam que não há sabedoria, não há entendimento, não há conselho contra o Senhor, e que lutar contra os protegidos de São Bento é lutar contra o próprio céu, cuja vitória é certa desde o princípio dos tempos. Que esta sagrada oração continue ecoando através dos séculos com uma ressonância cada vez mais profunda, como um salmo de guerra espiritual que atravessa gerações e civilizações, mantendo viva a chama da resistência sagrada contra as forças das trevas, como um canto de vitória dos justos que se eleva acima do ruído do mundo como uma trombeta celestial anunciando que o bem sempre triunfa no final, como um aviso solene e intemporal para todos aqueles que ousam pensar em usar as forças ocultas para prejudicar os inocentes, pois esta oração carrega em si o DNA espiritual da justiça divina, a memória ancestral de todas as batalhas travadas entre a luz e as trevas, o registro imortal das vitórias dos santos sobre o mal em todas as épocas. Enquanto houver um só sopro de fé genuína na terra, enquanto existir um coração que ainda se volta para São Bento com devoção sincera, enquanto o nome poderoso de Jesus for invocado com autoridade espiritual, o mal nunca encontrará repouso nem estabelecerá seu domínio definitivo, mas será sistematicamente desmascarado em suas artimanhas, derrotado em seus ataques sorrateiros, revertido em seus projetos tenebrosos e meticulosamente devolvido aos seus originadores com juros compostos pela lei cósmica com correção monetária e espiritual que ajusta o valor da retribuição à inflação do mal cometido, tudo isso não por vingança humana, mas como manifestação da justiça perfeita que emana do trono divino. Cada sílaba desta oração é uma semente plantada no jardim do futuro espiritual da humanidade, cada palavra um tijolo na muralha de proteção que cerca os fiéis, cada versículo um raio de luz que dissipa as névoas do engano demoníaco, tudo convergindo para a glória eterna de Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas, e para a proteção inquebrantável daqueles fiéis que escolheram caminhar na luz da verdade mesmo quando as sombras se alongam, que decidiram permanecer firmes na rocha da fé, quando tudo ao redor desmorona, que preferiram a companhia invisível dos santos à aprovação barulhenta do mundo, que esta corrente espiritual nunca se rompa, que este elo entre o céu e a terra se fortaleça a cada geração, que o testemunho silencioso mas poderoso desta proteção continue falando mais alto que todas as palavras vãs, demonstrando na prática que a verdadeira força não está na agressão mas na resistência santa, não na violência mas na perseverança abençoada, não no ódio mas no amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo vence, pois está aí a essência última da vitória espiritual que São Bento nos ensina através dos séculos, não pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito do Senhor que tudo penetra, tudo santifica e tudo transforma.